Pai universal, fonte de todo amor, bondade, beleza e verdade, nos ensine a confiar em Ti como Jesus confiou, com simplicidade, coragem e amor verdadeiro. Desperta em nós o desejo sincero de fazer a Tua vontade, em cada pequeno gesto, e de servir aos nossos irmãos com um coração sem reservas. Que nós não apenas admiremos Jesus, mas vivamos a fé que Ele viveu, enxergando em cada pessoa um filho Teu. Pai eterno, guia os nossos pensamentos, as nossas escolhas e o nosso caminho, para que a nossa vida seja uma expressão viva do Teu amor. Pai universal, que possamos viver a fé de Jesus e compartilhar o Teu amor com o mundo. Amém. Amém. Muito obrigado, Sussu. Muito bem, pessoal. Muito boa noite. Vamos lá, então. Peguem as suas senhas para fazer a leitura aí. Vamos ver quem pegou a primeira aí. Vamos lá. Oxe, não precisa Posso ler? brigar. Então Posso vamos ler. lá, vamos lá. Jesus, o homem. A devoção de Jesus à vontade do Pai e ao serviço do homem representou mais do que a decisão mortal e a determinação humana. Foi uma consagração de todo o seu coração à outorga de um amor sem reservas. Não importa quão grande seja o fato da soberania de Micael, vós não deveis privar os homens do Jesus humano. O Mestre ascendeu ao alto como um homem, tanto quanto um Deus. Ele pertence aos homens e os homens pertencem a ele. Que pena que a própria religião fosse ser tão mal interpretada a ponto de esconder dos mortais atribulados o Jesus humano. Que as discussões sobre a humanidade ou sobre a divindade do Cristo não obscureçam a verdade salvadora de que Jesus de Nazaré foi um homem religioso que, pela fé, chegou a conhecer e a fazer a vontade de Deus. Ele foi o homem mais religioso que já viveu em Urântia. Os tempos amadurecem o suficiente, a ponto de se poder constatar a ressurreição simbólica do Jesus humano, saindo do seu túmulo dentre as tradições teológicas e os dogmas religiosos de 19 séculos. Jesus de Nazaré não deve mais ser sacrificado, nem mesmo ao conceito esplêndido do Cristo glorificado. Que serviço transcendente seria prestado se, por intermédio dessa revelação, o Filho do Homem fosse retirado do túmulo da teologia tradicional para ser apresentado como Jesus vivo à igreja que leva o seu nome e para todas as outras religiões. Seguramente, a Irmandade Cristã de Crentes não hesitaria em fazer os ajustes da fé e de práticas de vida que a capacitassem a poder seguir o Mestre na demonstração da sua vida verdadeira de devoção religiosa, a fazer a vontade do seu Pai e a consagração ao serviço desinteressado dos homens. Será que aqueles que chamam a si de cristão, professos, temem criar uma irmandade autossuficiente e de respeitabilidade social não consagrada? Será que temem o desajuste econômico egoísta? Acaso a cristandade institucionalizada teme que a autoridade eclesiástica tradicional esteja em perigo, ou mesmo que seja arruinada, se o Jesus da Galileia for restabelecido nas mentes e nas almas dos homens mortais como o ideal de vida religiosa pessoal? Em verdade, os reajustes sociais, as transformações econômicas,
o rejuvenescimento moral e as revisões religiosas da civilização cristã seriam drásticas e revolucionárias se a religião viva de Jesus pudesse subitamente suplantar a religião teológica sobre Jesus. Seguir Jesus significa compartilhar pessoalmente a fé religiosa dele e entrar no espírito da vida do Mestre, consagrada ao serviço desinteressado dos homens. Uma das coisas mais importantes na vida humana é encontrar aquilo em que Jesus acreditava. É descobrir seus ideais e lutar para a realização do seu próprio elevado de vida, do seu propósito elevado de vida. De todo o conhecimento humano, o que é de maior valor é poder conhecer a vida religiosa de Jesus e como ele viveu-a. O povo comum ouviu Jesus com alegria e será de novo sensível à apresentação da sua vida humana sincera, de motivação religiosa consagrada, se essas verdades forem novamente proclamadas ao mundo. O povo ouvia-o com alegria porque ele era um deles, um leigo despretensioso. O maior de todos os instrutores religiosos foi, em verdade, um leigo. Não deveria ser a meta dos crentes do reino imitar literalmente os aspectos exteriores da vida de Jesus na carne, mas sim compartilhar a sua fé. Confiar em Deus como ele confiou em Deus, e acreditar nos homens como ele acreditou nos homens. Jesus nunca discutiu, fosse sobre a paternidade de Deus, fosse sobre a irmandade dos homens. Ele foi uma ilustração viva da primeira e uma comprovação profunda da segunda. Exatamente como os homens devem progredir, da consciência do humano à compreensão e realização do divino, assim Jesus ascendeu, desde a natureza de homem à consciência da natureza de Deus. E o Mestre fez essa grande ascensão do humano ao divino por meio da realização conjunta da fé do seu intelecto mortal e dos atos do seu ajustador residente. A compreensão factual do alcançar da totalidade da divindade, ao mesmo tempo plenamente consciente da realidade da sua humanidade, foi acompanhada de 7 estágios de consciência da fé de divinização progressiva. Esses estágios de autorrealização progressiva ficaram marcados pelos acontecimentos extraordinários seguintes na experiência de auto-outorga do Mestre. Primeiro, a chegada do ajustador do pensamento. Segundo, o mensageiro de Emanuel, que apareceu para ele em Jerusalém quando ele tinha cerca de 12 anos de idade. Terceiro, as manifestações que acompanharam o seu batismo. Quarto, as experiências no Monte da Transfiguração. Quinto, a ressurreição morancial. Sexto, a ascensão espiritual. E sétimo, o abraço final do Pai do Paraíso, conferindo-lhe a soberania ilimitada do seu universo. Muito obrigado, Sussu. Muito bem, pessoal. Comentários. Seguir Jesus não significa imitar ele, né, na vida externa dele, né? O que eles falam de seguir Jesus é compartilhar a fé de Jesus, amar como ele amou, ter a fé que ele teve, conhecer Deus como ele conheceu, né? Então, quando falam seguir Jesus, a gente sempre fica, eu vou me espelhar na vida dele, mas não é isso, né? Na verdade, é o que ele sentia, como ele fazia, como ele sentia e como ele agiu o tempo todo. Isso mesmo, Sussu. Muito obrigado. Oi, Roberto. Ora, e o que é que Jesus fazia? Na minha interpretação,
Está no primeiro parágrafo que você leu, Sueli. Você consegue colocar ele na tela? É o primeiro parágrafo desse tópico 1 do documento 196, o derradeiro. E é quando diz que Jesus fazia a vontade de Deus e servia os homens. Ó, diz aí, a devoção de Jesus à vontade do Pai e ao serviço do homem representou mais do que a decisão mortal e determinação humana. Eu creio que a essência do que ele fazia era buscar o reino da vontade de Deus, o Pai dele, na vida pessoal dele. Há muitas, essa interpretação de que o reino de Deus seja o reino da vontade de Deus na nossa vida pessoal, ela tem vários respaldos no livro de Durante, e eu acho que essa era a essência do que ele fazia. A revelação nos diz que a vontade de Deus para a nossa pessoa, ela está focalizada no nosso ajustador do pensamento. Então, o que ele fazia, o que eu creio que nós devemos fazer, é estar sempre buscando o centro da nossa mente, a nossa alma imortal, que está crescendo na nossa mente, e o pai da nossa alma, que é o ajustador. O ajustador é o alimento da alma. Se a gente discerne a vontade de Deus em nós, que é o ajustador, a nossa alma cresce. Se a gente discerne a vontade de Deus, ajustador em nós, e faz essa vontade. Jesus, ele chega a dizer, a maior aventura, a única aventura maior do que descobrir a vontade de Deus para a sua vida pessoal, é depois que você descobre essa vontade, você se esforçar por fazê-la. Vários momentos do livro de Urântia confirmam que a religião de Jesus e o que nós devemos fazer é tentar discernir a vontade de Deus focalizada no nosso divino eu, ajustador do pensamento. Tem uma parte do livro de Urântia, eu quero reforçar, porque eu acho que essa é a síntese. Diz que a gente conquista os 7 círculos psíquicos, mas que ainda não é a fusão. O Neemias ressaltou isso no estudo do domingo. Ele falou, a fusão é quando você se consagra a fazer a vontade de Deus. E eu vou concluir essa fala sobre o que eu creio que seja a religião de Jesus, lembrando que a vontade do ajustador é uma pré-vontade. O revelador diz que o ajustador ainda não é uma pessoa, ele é pré-pessoal, e que a vontade dele é uma pré-vontade, ou seja, a vontade do ajustador nunca se superpõe à vontade de uma pessoa. Isso significa que para a gente discernir a vontade do ajustador em meio ao nosso próprio ser, a gente tem que silenciar a vontade do nosso eu individual. Porque a vontade do ajustador é uma pré-vontade. Ele é muito terno, ele é muito respeitador. Ele fala no meio da luz. Então a gente tem que calar no nosso próprio coração para ouvir a voz tão terna e luminosa do ajustador. Por isso é tão bonito. Assim, eu não sei se eu consegui me expressar, mas é maravilhoso que um Deus tão poderoso se coloque no nosso íntimo com um respeito profundo à nossa vontade, na forma de um ser pré-pessoal com uma pré-vontade, de maneira que a gente só consegue perceber essa vontade sutil do ajustador quando a gente cala o nosso ego, quando a gente adora mais a ele do que a gente se vê, quando a gente esquece do nosso eu e adora esse eu pré-pessoal que é o ajustador.
É isso. Eu acho que foi isso que Jesus fez. E se cada um de nós fizer isso, é mais um Cristo na Terra. Obrigado, Roberto. Oi, Paula. Nós não estamos te ouvindo, Paula. Ouve agora? Agora sim. Ah, legal. Que bom. Primeiro, boa noite. É minha primeira vez aqui nesse encontro. Eu participava quando eu conseguia do encontro de terça e de um encontro chamado Café Urântia. Eu não estava fazendo parte de tantos grupos, eu não estava tanto por dentro assim. Hoje é que eu preenchi meu cadastro na semana passada e aí me convidaram para participar do grupo de voluntários. Aí eu vi que tinha um monte de grupo na comunidade, aí eu fui entrando para conhecer. Não vou falar de mim porque eu acho que isso não importa, mas eu tô muito emocionada pela fala do Roberto, porque eu tô vivendo isso que ele falou. E aí ele foi falando e eu falei assim: Pai, o Senhor é muito misericordioso por colocar outra pessoa para descrever o que nem eu estava conseguindo descrever. É um negócio assim. Deus realmente é algo que a gente vai se encantar, se surpreender, se apaixonar, admirar, querer conhecer cada vez mais conforme a gente vai experimentando e não estudando, sabe? E eu fiquei pensando depois que o Roberto falou o que eu vou falar, porque eu ia falar da minha experiência pessoal em relação ao que ele trouxe, né? Mas ele trouxe tudo, assim, que eu realmente decidi na Páscoa do ano passado, porque eu estava numa situação muito difícil na minha vida, e quando eu cheguei, eu estava estudando sozinha, conheci em 2024, através de um amigo do Rio, e quando eu cheguei nos capítulos, assim, eu estava sendo guiada pelo ajustador já para ler, não tem outra explicação, porque ele me fazia pular de capítulo para capítulo, eu não estava lendo de forma linear. E antes da Páscoa eu comecei a ler sobre o ajustador. E aí eu sentei no chão do meu quarto, assim, muito emocionada, né, depois de tudo que eu li, assim, e depois de várias pesquisas que eu fiz na inteligência artificial. E aí eu fui vendo que estava todo mundo sempre falando a mesma coisa que ele está dizendo no livro, né, de que a presença de Deus é interna, de que a gente precisa pedir e aceitar, porque isso é a questão do livre-arbítrio e tudo mais. E aí eu sentei no chão e falei: Jesus, é o seguinte, eu nem sei como é que eu falo com o Senhor, tá? Mas eu vou falar do meu jeito, porque eu nunca tive esse tipo de experiência, mas assim, se tudo isso que o Senhor está falando é real, eu quero viver então. Eu quero viver. Por quê? Porque não faz sentido a gente está tantos séculos depois que o Senhor veio estudando, 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 e a gente está do jeito que a gente está ainda. Para quê tudo isso, né? E eu fui muito ousada, eu digo assim, e eu sei que eu tenho que falar a verdade, porque é importante, mas eu falei para ele: eu quero viver exatamente o que o Senhor viveu. Eu quero morrer na sexta-feira, eu quero ficar em suspensão no sábado, eu quero renascer, ressurgir, ressuscitar, seja lá o nome que o Senhor quiser, no domingo. Mas eu quero entender esse negócio. E, gente, ali tudo começou. Porque eu fui levar... Cada um desses dias apareceu o convite para eu ir para lugares diferentes. Eu encontrei pessoas que eu nunca encontraria na minha vida, que nunca fez parte de nenhum tipo de círculo social meu. E essas pessoas tinham coisas para me falar em relação àqueles dias específicos. E eu fui entendendo o que estava realmente acontecendo. E uma coisa que eu acho que eu gostaria de contribuir, de incrementar, é que assim, para quem é muito apaixonado por Deus, a gente tem uma fé muito devocional, então ela é uma fé muito emocionada. E eu vi muita emoção na palavra do Roberto e eu entendo ele, porque eu sou assim. Só que eu também sou uma pessoa muito racional. Então foi só depois que eu cheguei no livro de Urântia que eu tomei essa decisão, porque eu já estudava outras coisas e não fazia sentido. Ficava lacunas
né? Então, assim, o que eu entendi nessa minha experiência prática? A gente está numa era social que a gente tem muito conhecimento técnico que está comprovando isso que o livro de Urantia explica. A gente tem sobre física quântica, a gente tem sobre o campo mórfico. Me perdoe se eu estiver falando termos que estão muito além, assim, ou que estão fora, enfim, mas é só porque eu quero fundamentar tecnicamente o meu ponto. A gente tem muito conhecimento científico comprovado já, e muita coisa que, assim, a ciência não quer aceitar, mas não tem como negar, como, por exemplo, a matéria escura, que tudo que Jesus está falando, tudo que trouxe essa revelação, é muito mais do que real, digamos assim. É muito mais do que verdade. É o próprio fundamento da existência da realidade, né? E aí eu comecei a entender que não importa se a gente tem o conhecimento técnico, se a gente tem a intenção devocional, se a gente entra num momento de desespero, que foi meu caso, e busca o Criador, e busca o Pai do paraíso de alguma forma, seja através de chamando Jesus, ou seja chamando de Deus, ou seja chamando até dos outros nomes que tem. Porque Jesus deixa claro, todos os caminhos levam ao Pai. Não tem outro caminho, né? Não existe outra experiência de realidade, existem diversas formas de experimentar, mas a experiência é a mesma, é o retorno. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque por muitos lugares, por muitas participações que eu tive aqui, dentro dos grupos, eu via as pessoas achando que essa realidade está longe. E eu fiquei tão curiosa e tão confusa das pessoas falarem como se, tipo assim, só é possível iniciar a fusão com um ajustador nas morôncias. Só é possível isso ou aquilo. Só que apesar de toda a revelação que o livro traz, a gente tem o exemplo de Jesus e a gente tem a fala dele. Vocês farão o que eu fiz e muito mais. O que será que realmente ele quis dizer com isso, sabe? Então eu fiquei meditando sobre isso nas últimas 3 semanas e eu tomei uma decisão de que eu queria experimentar o negócio completo, digamos assim, porque até então eu estava querendo sentir Deus, né? Não me sentir mais sozinha. E, gente, não muda nada na vida prática. Não muda nada, nada. Você vai acordar, abrir o olho, vai estar dentro do corpo, você vai pisar no chão, você vai sentir que está frio, o despertador vai tocar e de repente vai passar um pensamento na tua cabeça de sono. Mas ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu entendi é que conforme você continua caminhando, o que o Roberto falou é real, a alma fica grande. O estado de graça, o estado de bem-aventurança que Jesus falava no Sermão da Montanha, ele é quase que, dá quase que para sentir. É como se você sentisse a brisa do amor de Deus quase que o tempo todo batendo nos pelos do seu braço, digamos assim. Então isso foi o que eu entendi que muda de fato. Então eu queria trazer esse meio que depoimento, acho que para glorificar Deus mesmo, entendeu? Para falar que eu tô para fazer o que ele quer, que é literalmente pregar o evangelho com a vida e não só com as palavras, né? E assim, nossa, é uma honra para mim estar viva, experimentando isso e podendo ser prova viva, igual o Roberto falou, a coisa do mais um Cristo na Terra, né? E como a humildade é a chave. Como a humildade, eu nunca vivi e entendi a humildade do jeito que eu estou vivendo e entendendo nas últimas 3 semanas. A gente não sabe o que é humildade ainda. A gente ainda não aprendeu de verdade. A humildade ela traz uma alegria profunda de viver, na minha experiência, porque quando eu pedi para o Pai começar a me guiar e eu comecei a sentir as orientações do ajustador, tinha momentos que aparecia problema e eu começava a dar risada e falava, eu não sei o que é para eu fazer, mas me fala aí que eu faço.
E vinha alguém no WhatsApp mandar uma resposta, vinha um vídeo na internet me dando uma orientação, vinha a resposta, e eu começava a rir, porque eu falava, gente, é real mesmo. Então, assim, quando você fica humilde para obedecer, você fica o tempo todo feliz, porque você percebe que tudo conspira, tudo te responde, tudo converge para facilitar a nossa caminhada, porque a gente decidiu entrar nesse reino de amor, sabe? Nesse reino de graça, que é o que Jesus deixou com o Espírito da Verdade. Então, assim, nossa, eu vou agradecer infinitamente pro resto da minha vida a Deus por essa oportunidade de estar viva nesse ano, nesse momento, que o livro Durante existe e que a gente está passando por essa transição, porque eu acho que essa transição, para quem está vivo aqui, vai ser uma das experiências mais transformadoras da existência para o nosso planeta, sabe? E eu tenho muita fé e muita esperança, justamente porque eu vejo que quanto mais pessoas eu ouço e converso, mais eu não preciso fazer nada para que elas sintam a presença de Deus quando estão perto de mim e decidam começar a mudar alguma coisa na vida delas. Só pelo estado de graça que elas sentem. Isso é tão bom. É tão bom ser presença para alguém, você não ter que falar nada e a pessoa decidir mudar sozinha. Eu acho que isso é o ápice da humildade, sabe? Quando a gente percebe que não é a gente mesmo, que é sempre Deus. É isso. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Paula. Obrigado pelo seu depoimento aí. Bem-vindo ao grupo. E vamos lá. Alguém quer se manifestar? Ok, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa questão. Acho Oi, que o André André. levantou a mão. Isso, agora eu vou deixar o André falar. Então, diga lá, André. Eu não queria te interromper, Henrique, que não deu tempo de eu clicar aqui. Não, tá É bom. só uma curiosidade. Assim, nessa lista de 7 itens que eles falam que realmente foram os grandes estágios de Jesus, né, do progresso de autorrealização, eu senti falta do acontecimento do Monte Hermon, quando ele encontra Caligástia. Eu Sabe? acho que está na lista, não está? Não, está no Monte da Transfiguração, que foi bem mais para frente na vida dele, Ah, né? tá. Eu senti falta disso, porque ele foi antes do batismo, né, onde ele É, encontra Caligaste. Eu senti falta disso, mas quem sou eu para querer alterar o texto, né? não, Mas não eu vamos acho que ele alterar. é um momento extremamente representativo para ele, de afirmação de quem ele é, da autoridade e da divindade dele, né? Ainda pré-batismo, né? É verdade. Então é muito interessante. Mas os reveladores têm os seus motivos para não incluir aí. Muito Mas era bom. isso que eu queria comentar. Obrigado. Imagina, muito bem lembrado, André. Obrigado, viu? Oi, Aélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Gostei muito de ouvir a Paula, realmente ela tem uma mente muito boa, ela consegue se expressar muito bem e parece que ela tem a revelia dos conhecimentos do Durante, ela tem espiritualidade e ela já veio com bastante conteúdo para a nossa comunidade. Eu consigo enxergar em Paula uma orantiana de grande valor. Mas vamos para o texto. Seguindo a minha lógica, por favor, eu não vou comentar todos todas as marcações que eu fiz. Eu vou fazer só as relevantes para não atrapalhar em demasiado a sequência lógica. Então, começando pelo fim, foi o que acabou de dizer, seria o verso 7, que é uma lista, mas começando no 6, uma lista. Podia colocar na tela, por favor? Já está lá, Aélio. Pois muito bem. Eu destaquei no 6, no parágrafo 6, a seguinte frase: E o mestre fez essa grande ascensão. Eu vou destacar a palavra ascensão, do humano ao divino, por meio da realização conjunta da fé, do seu intelecto mortal e dos seus atos do seu ajustador residente. Só aqui já dá uma oportunidade de conversar bastante.
a partir do que a gente aprende ou aprendeu lendo o livro de Urântia é, nas partes anteriores, especialmente nessa parte 4 que está terminando nesse documento 196. Vamos lá. Nós entendemos que Micael saiu da posição dele para cumprir a última auto-outorga que lhe daria soberania sobre o universo local de Urântia. Então, quando ele se fez humano, nascendo de mulher da sua mãe Maria, ele necessariamente não deixou de ser Micael. Ele continuou sendo Micael. Ele assumiu o papel de Joshua, Ben José, ou seja, Jesus, mas ele não deixou de ser Micael. Ele não abandonou a situação dele de criador do universo local. Mas ele não vê com essas memórias todas. Essas memórias foram acontecendo, e está bem descrito no 7, as circunstâncias que essas memórias chegaram. E essas circunstâncias que essas memórias chegaram, haja vista que ele tinha uma existência pré-existente, para mim não significa que ele se tornou divino a partir destes eventos. Porque ele sempre foi divino. Então, é apenas uma observação de provocação, na verdade. Agora, eu fiz outras marcações apenas para citar. Está lá no 4. Pode pôr o 4? Já está lá, Hélio. E diz assim, no final, depois do ponto e vírgula: o maior de todos os instrutores religiosos foi, em verdade, um leigo. Se você entender que leigo é quem não faz parte do clero, faz sentido. Mas se você entender que leigo num conceito mais abrangente, para mim não faz sentido nenhum. Jesus nunca foi leigo, especialmente em temas religiosos. É apenas uma provocação. Agora, podia pôr o 3, por favor? Tá. Está lá, Hélio. Eu vou pular o 3. Vai para o 2, por favor. Vou pular o 3 porque eu já falei demais. O Ah, é 3. mesmo, Hélio. Então vamos lá. É, O 2 ou o 3? põe o 2, por favor. Ah, tá. Vamos lá, Tá o lá. 2. Aqui o 2 começa a falar não propriamente de Jesus, começa a falar, vale destacar que o capítulo fala de Jesus, o homem, mas o texto, nos seus diversos parágrafos, dá uma desviadinha e vai para outros aspectos correlacionados, mas não necessariamente sobre Jesus. Vamos lá. Eu vou ler. Que serviço transcendente seria prestado se, por intermédio dessa revelação, o Filho do Homem fosse retirado do túmulo, destaque para túmulo, da teologia tradicional, para ser apresentado como Jesus vivo à igreja que leva o seu nome e para todas as outras religiões. Então é importante destacar que muitos de nós tem ou teve uma ligação com as igrejas tradicionais e eu ouvi que essas igrejas tradicionais, na verdade, é um túmulo. E se ela é um túmulo, nós estávamos também, por assim dizer, no túmulo também. Ainda nesse 1.2, o parágrafo 2, mais para o fim, o computador travou, mas eu já libero aqui, só para o fim. Diz assim: acaso a cristandade institucionalizada teme, destaque para o teme, que a autoridade eclesiástica tradicional, aqui está se referindo mais especificamente a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maior dentre as cristãs, que é a maior entre as igrejas institucionalizadas cristãs, ainda que não seja citada. Eu aqui estou colocando em acréscimo. Esteja em perigo, destaque para o perigo, ou mesmo que seja arruinada, destaque para o arruinada, se o Jesus da Galileia for restabelecido nas mentes e nas almas dos homens mortais,
como ideal de vida religiosa pessoal? É uma pergunta. Compete uma resposta. E segue, e aí o fechamento. Em verdade, os reajustes sociais, as transformações econômicas, o rejuvenescimento moral e as revisões religiosas da civilização cristã seriam drásticas. Aqui quase uma profecia, destaque para o drásticas e revolucionárias, se a religião viva de Jesus pudesse subitamente suplantar a religião teológica sobre Jesus. E aqui destaque para o sobre. Eu não vou fazer comentário, apenas queria destacar. Grato pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Aélio. Muito bem. Alguém quer tecer algum comentário adicional? Olha, esse texto é muito legal e eu queria comentar aqui alguns aspectos que me chamaram a atenção e que acho que é o ponto-chave da nossa vivência espiritual, se nós queremos ou desejamos ou almejamos alcançar essa religiosidade de Jesus, que basicamente estava centrada, né, como sempre esteve, sobre dois aspectos fundamentais: a paternidade do nosso Pai e a irmandade dos homens, né? É disso que se trata. A gente amar a Deus sobre todas as coisas e reconhecer a irmandade dos homens e das mulheres. Quando a gente não fala das mulheres, elas ficam bravas. Então, eu acho que é importante a gente ter presente a simplicidade dessa religião de Jesus quanto à expressão verbal dela, que é a filiação ao Pai e a irmandade dos homens. Muito simples, mas extremamente complexo. E isso está diretamente relacionado com outros temas que nós comentamos aqui já nesse bate-papo de hoje, que diz respeito à vontade do nosso Pai. Na verdade, a vida de Jesus foi isso, um amor e uma devoção profunda ao nosso Pai, e o desejo sempre presente, soberano, de fazer a vontade dele. É vontade essa que muitas pessoas, muitos de nós, nos questionamos, né? O que vem a ser essa vontade e de que maneira que a gente pode exercer essa vontade. E sim, é verdade que essa vontade é guiada pelo nosso ajustador do pensamento. Aqui estou já fazendo um parêntese. É claro que a fração do nosso Pai que nos habita com esse propósito de nos conduzir por experiências que possam fazer com que a nossa escolha acertada seja a escolha pela vontade do nosso Pai. Essa é uma questão que sempre a gente vê os estudantes, os religiosos discutirem, né, de qual é a vontade do nosso Pai. E a vontade do nosso Pai, que com certeza está sempre certa, sempre perfeita, sempre acima de qualquer suspeita, na verdade, não é difícil de ser identificada, não é difícil de ser compreendida. E ela está muito manifesta nessa vida de Jesus, porque ao cumprir a vontade do Pai, que era a missão que Jesus se impunha como cumprimento da sua auto-outorga aqui na Terra,
era o que ele colocava acima de todas as coisas, que era justamente cumprir a vontade do Pai, se realiza na segunda parte da religião de Jesus, que é a irmandade dos homens. Jesus tratava a todos os homens com respeito, com dignidade, com carinho, com amor, como verdadeiros irmãos do reino de Deus. Era extremamente inclusivo de tudo e de todos. Então, a vontade do nosso Pai é justamente esse serviço, essa devoção que nós temos de servir aos nossos irmãos. Não significa servir, não quer dizer trabalhar para sustentar, para dar saúde, para isso também é válido. Mas o que realmente importa é o fato de nós sermos inclusivos dessa humanidade, sermos respeitosos, sermos amigáveis, sermos atenciosos com relação a todos os nossos irmãos. Então, cada vez que nós fazemos alguma coisa que pode provocar o afastamento de um irmão, a não inclusão de um irmão nas nossas vidas, nós não estamos cumprindo a vontade do nosso Pai. E isso, infelizmente, é uma coisa que muitas vezes nós não percebemos e que acontece muito no dia a dia. Então, acontece por razões diversas. Entre elas está o preconceito, alto, magro, gordo, cabeludo, cabelo enrolado, careca, vermelho, amarelo, gay, mulher, homem, tatuado, não tatuado, pobre, rico, culto, inculto, analfabeto, letrado, versado, enfim, a gente sempre, de alguma forma, nós atuamos excluindo pessoas da nossa vida por essa segregação que nós fazemos. Quando eu falo excluímos da nossa vida, é que nós, de certa forma, rejeitamos até a possibilidade de falar um bom dia para determinadas pessoas, porque a aparência visual dela não combina com aquilo que nós gostamos ou com aquilo que nós achamos que deveria ser. Então, como dizia Jesus, o mal não é o perverso, não é necessariamente aquilo que é o maligno, não é apenas aquele que é assassino, que é matador, que é estuprador, tudo. Nós colocamos a nossa definição de mal num nível que nos favorece grandemente, porque nós atribuímos o fato de que nós somos bonzinhos, pessoas boas, porque nós não praticamos aquilo que Jesus chama de maligno. Na verdade, o mal é o resultado da nossa ignorância. O mal é justamente o afastamento que nós provocamos das pessoas que nos cercam, por alguma razão qualquer de discriminação, de exclusão, porque nós não gostamos da aparência dela. E muitas vezes isso se manifesta em atitudes até mais graves e mais severas do que simplesmente o fato de nós ignorarmos determinadas pessoas como se elas sequer existissem. Então, muitas vezes nós vamos além e nós machucamos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa forma de nos apresentar. Isso é o mal, porque isso não constrói o reino de Deus, onde o reino de Deus é lugar para todas as pessoas. O nosso Pai se faz presente pelo ajustador do pensamento,
em todas as pessoas, inclusive aqueles que são malignos, inclusive na mente dos estupradores, na mente dos assassinos, na mente de todos os homens que habitam este planeta, com a esperança de um dia converter essas pessoas, de fazer com que elas percebam que estão no caminho errado, que esse é o trabalho do ajustador do pensamento, nos guiar na direção de fazer a vontade do nosso Pai. E que é uma coisa tão simples e que, na maioria das vezes, nós nem sequer nos apercebemos de que nós não estamos cumprindo a vontade do nosso Pai, nós não estamos sendo inclusivos, nós não estamos sendo amorosos, nós não estamos sendo pacientes, nós não estamos sendo tolerantes, nós não estamos sendo blá, 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 blá. Então, a vontade do Pai é muito simples, é essa, é de construir o reino de Deus. E essa é a vontade que Jesus praticava. Basta ver a maneira como ele conduziu a sua vida entre todos os homens. E não eram os milagres, não eram tanto a falta de pecado, a pureza, mas essa retidão de seguir a vontade do Pai, de mudar substancialmente a sua vida. Então, a nossa vida, quando nós nos enchemos com essa fé que Jesus tinha no nosso Pai e o desejo de servir aos nossos irmãos, muda sim substancialmente a nossa vida. Faz com que nós nos desapeguemos das coisas materiais. Não que elas não tenham importância, elas têm importância sim na nossa vida, mas nós deixamos de ser escravos dessas coisas materiais. Sabemos que a nossa vida aqui é uma vida transitória, como foi a vida de Jesus entre nós. Sabemos que esta vida aqui é de conquistar a experiência da perfeição, e essa perfeição é a vontade de Deus. A perfeição não é apenas aquela de fazer e construir alguma coisa bem feita. A perfeição é de cumprir a vontade divina, de fazer as coisas pela construção, pela união, pelo desenvolvimento do reino de Deus, pelo amor e serviço que nós podemos dedicar a todos os nossos irmãos. E essa fé e esse serviço muda substancialmente a nossa vida, porque ela impede que nós nos desviemos desse caminho, seja por suborno, e o suborno pode ser de várias espécies, por se vender por dinheiro, por se vender por poder, por se vender por fama, por se vender por sexo, por se vender por blá, blá. Tem um milhão de coisas que nós fazemos, às vezes até inconscientemente, nos sujeitando a fazer coisas para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso ego, quando, na verdade, não estamos cumprindo essa vontade do nosso Pai. Então, essa fé, ela traz essa retidão que impede que nós nos desviemos desse caminho e que nós possamos, de alguma forma, trair a vontade do nosso Pai, o amor do nosso Pai por todos nós. E é isso que eu acho que era a vida de Jesus entre nós, né? Desculpe te fazer esperar, Paula. Diga lá. Imagina, você deu patamar para eu construir. Que é isso. E aí eu vou falar bem rápido, porque você trouxe muito fundamento. Eu, como disse, sou uma pessoa racional, e eu acredito que isso é uma providência divina para essa encarnação, porque por causa da educação que eu recebi dos meus pais, eu tenho a habilidade de traduzir qualquer coisa em qualquer coisa. E eu acho isso muito bom, porque isso dá uma segurança interna muito grande, de que às vezes alguém não consegue expressar exatamente o que está sentindo, mas eu sinto o que a pessoa está sentindo e ouço o que ela está falando e eu consigo traduzir para mim mesmo o que ela tentou trazer.
E eu considero 2 pontos que você trouxe que eu achei fantásticos, porque foi o que eu senti que aconteceu comigo no ano passado. A gente tem um problema muito sério com as palavras. O ser humano ele tem um problema muito sério com as palavras, que é o quê? A ignorância da raiz delas. As palavras, elas são símbolos, elas são instrumentos mágicos, porque o verbo cria, né? Se a gente for olhar pelo estudo científico atual, o que eu falo imprime uma frequência na água do meu corpo, a água do meu corpo vai fluir por todo o meu sistema, essa frequência vibratória vai estar funcionando no meu corpo físico, vai afetar minhas emoções, vai afetar meus pensamentos. Então, assim, é um negócio muito técnico e muito prático. É só a gente ter a decisão de querer ter a vida um pouquinho mais em paz, para poder ter esse conhecimento, estudar um pouco sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito, né? Estudar um pouquinho só, já é o suficiente. Mas o ponto que você trouxe da conversão, para mim, matou a charada. Porque assim, o que eu entendi na minha humilde ignorância, sendo bem sincera, porque pode ser que daqui 10 anos eu entenda que não tinha nada a ver e eu só entendi para conseguir continuar andando. Mas o que eu entendi agora, com a experiência que eu estou tendo das últimas 3 semanas, porque foi muito transformador, foi assim, eu estudo astrologia, eu estudo muita coisa desde muito pequena por causa da minha mãe. Minha mãe estudou muita coisa espiritualista durante muitos anos da vida dela, mais de 50 anos. E eu fui acompanhando. Então, a gente teve uma conjunção planetária de 6 planetas, se não me engano, há 3 semanas atrás, e a gente teve a lua cheia em Escorpião agora, que trata justamente da parte inconsciente das nossas emoções. E a lua cheia é um reflexo do Sol na lua, ou seja, você não vai ter como fugir, você vai ter que olhar. E eu sei também que em algum lugar, que o livro de Urantia não deixa exatamente detalhado, mas eu entendi nas entrelinhas, a astrologia é uma configuração da alma, ou seja, a gente vem com valores e aprimoramentos pré-configurados, né? Para a gente poder ter função aqui. Então, assim, se a gente já é criado com valores e aprimoramentos pré-configurados antes de encarnar nesse corpo, se o corpo já corresponde a isso, com formato, com altura e etc e tal, o que eu entendo que é a vontade de Deus pro planeta de Urantia nesse momento, pós-revolução, pós-rebelião? Conversão, que é o quê? Literalmente convergir, voltar para dentro. Literalmente isso, nada além. Voltar para a verdade, voltar para a realidade, voltar para o centro, voltar para o interno, voltar para o sagrado. E aí cada uma das religiões gigantes que a gente conhece, budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo, catolicismo, evangelismo, todas elas usam a mesma coisa de um jeito diferente. Então, a nossa mente, quanto mais brilhante ela é, mais perigosa ela fica. Se ela não tem base, se ela não tem raiz nos nossos pés. E eu passei pela experiência prática de entender o que significa isso. Então eu meio que tenho uma noção do sobressalto que eu tenho uma noção, e eu estou sendo bem humilde de falar, porque realmente eu acho que eu tenho uma noção. Eu tenho que ser verdadeira, mas eu tenho uma noção do sobressalto que Lúcifer teve quando ele teve o brilhantismo da ideia dele de separatividade. De que, já que eu sou filho do Criador, então eu sou o Criador. Então eu vou fazer o que eu quiser. Faz sentido. De repente, para quem estava naquela altura, para quem estava naquele processo, fazia muito sentido pensar isso. Porém, a gente sabe que a presença, ela no nosso caso aqui de Urantia, ela é molecular, ela é atômica. Então, a presença divina, ela está no átomo, né? Não sei como é na realidade deles, porque eu não sei como é a condição física. Eu ainda não estudei o livro de Urantia inteiro, não cheguei a fazer o estudo completo pela primeira vez. Ainda estou fazendo, né, a primeira vez do estudo completo ainda, vou demorar. Mas na minha visão a vontade do Pai é aquilo que falta para a experiência da unidade em cada planeta. No planeta X, como é que está o nível de experiência da unidade? O que é experimentar a unidade? É entender que o planeta é um corpo, nós somos os neurônios, a gente aqui na Terra, por exemplo, nós somos os neurônios, porque a gente transmite literalmente informação através da boca,
e o neurônio ele transmite luz no cérebro, então é uma relação muito coerente de pensar. E cara, não dá para um cérebro viver sem um coração, não dá para um coração viver sem um estômago, não dá para um estômago viver sem dois pés. Então, tipo assim, tudo bem, a gente tem o nome pés, a gente tem estômago, tem coração, mas tudo faz parte do corpo. E eu acredito que como a gente está no físico, talvez a vontade do Pai seja justamente isso, a gente entender que nós somos um corpo só. Que se eu não tomar cuidado para me expressar em alguma coisa que eu discordo do Henrique, eu posso causar um dano psicológico nele na vida dele que eu nunca vou conseguir mensurar e talvez eu nunca vá saber e nunca vá conseguir corrigir. E é disso que eu estou falando, porque a nossa palavra, ela cria. Aquilo que a gente fala e que a gente pensa durante muito tempo se torna a realidade que a gente vive. Então, o cuidado de não separar as coisas, eu acho que é a experiência de Urântia. Porque aqui é tudo separado o tempo todo. E se a gente não tomar cuidado, a gente acredita que realmente é. Por quê? Pela falta desse pilar interno, dessa coluna dourada de luz interna, que está o tempo todo mostrando que não. Tem uma coluna dourada no outro ali também que está sentado no ponto de ônibus. Tem uma coluna dourada naquela árvore que está ali na praça. Tipo assim, o convergência mesmo que eu falei, sabe? Então, obrigada por me ouvirem de novo, mas eu queria fazer esse comentário porque eu percebi que por muito tempo na minha vida eu passei por pessoas que entendiam as coisas e não conseguiam colocar em prática. E eu percebi que eu sou ótima de fazer analogia e traduzir, então eu fui fazendo isso pela minha vida inteira. Inclusive eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com mediação de conflito, que é uma técnica da CNV. Então, nosso maior conflito interno é com eu vou usar palavras pesadas, é com a audácia de acharmos que temos uma mente brilhante quando na realidade ela é minúscula. E a gente se apega nela, ao invés de se apegar no pilar dourado. Então, eu espero que essas palavras elas não tenham só sido ouvidas, mas que elas tenham tido a possibilidade de gerar novas conexões neurais para que as nossas mentes, inclusive a minha, possam ser mais livres, né? Para que nós possamos ser mais livres dentro dessa devoção ao Pai. Porque cada um vai ter a devoção de um jeito, cada um vai viver a experiência de unidade com Ele de um jeito. E se a gente não aceitar que é assim, se a gente ficar procurando regra, ficar procurando receita, ficar procurando padrão, a gente não entendeu o que é convergência. Porque senão ele teria criado um ser humano só para o planeta. E teria sido bom. E era o suficiente. Mas se ele criou quase 9 bilhões, tem um motivo de ter cada um, né? Ele tem um motivo de ter cada um. E é deslumbrante quando a gente pede para ele os olhos dele emprestado para ver o motivo de cada um. E você consegue passar por um morador de rua e ele olha para você, e quando você olha para ele, você vê Deus dentro dele quando ele está te pedindo uma palavra, quando ele está perguntando se você pode ajudar. E aí você sente que você precisa, naquele momento, ir lá falar com aquela pessoa, porque de repente é você que vai lembrar ele que ele também faz parte de Deus, sabe? Então eu acho que é isso. Obrigado, Paula. Vou deixar o Aélio falar aqui, depois voltamos a alguma coisa. Diga lá, Aélio. Então, Paula, eu confesso que você me encantou. De fato, você é uma menina culta, extremamente culta, e despertou minha curiosidade. Tanto que eu vou te convidar a participar de um grupo que eu lidero, que é o Grupo Urântia School. No entanto, para guardar coerência de mim, para mim mesmo, eu acho que nós estamos estudando o documento 196, capítulo 1, do parágrafo 1 ao 7. E tudo que você falou, que para mim tem grande serventia, tanto é que eu quero conhecê-la melhor, não tem nada a ver com o que nós nos propomos a estudar hoje. E aí, como o livro de Urântia é muito grande, 196 documentos, e cada parágrafo é extenso, se a gente não colocar limites, a gente se perde.
por muito útil, por muito valioso que seja as contribuições. Mas eu me aborreço muito quando a gente foge do tema que está sendo estudado. Desculpe, eu sou ariano, e como todo bom ariano, eu sou demasiado franco e às vezes até cruel. Obrigado. Agradeço, agradeço, de verdade. Fica tranquilo que tá tudo certo. Eu ainda tô aprendendo. Muito bem, pessoal. É, eu sempre tenho dito a todos os nossos estudantes que participam deste grupo, e é uma pena que muitos aqui vêm e vão, alguns poucos ficam o tempo todo. Eu sempre digo que o ensinamento, o exercício de aprendizado mais profundo que nós temos nunca está relacionado exatamente ao texto que nós estamos lendo. Ele diz principalmente respeito ao exercício da paciência, da fé, da tolerância, da inclusão, do amor. Então, é o desafio do convívio entre todos nós aqui, né? Eu percebo quando a gente tem a sala cheia aqui e de repente alguém começa a falar e as pessoas vão saindo porque não querem ouvir, né? Então, eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de paciência, tolerância e respeito pelas opiniões das pessoas que nos cercam aqui. Isso é um exercício difícil e muitas vezes impede ou dificulta o avanço do nosso estudo aqui no nosso livro, tá? Nas coisas que nós estamos falando. Então, essa é uma coisa que eu sempre faço questão de falar. Eu apanhei muito, muito mesmo, para melhorar um pouquinho esse exercício da paciência que nós temos que ter aqui e da inclusão dos nossos irmãos e desse aprendizado de conviver com todos, com as diferentes opiniões, as diferentes ideias, etc., né? Então, eu sei que em alguns momentos é difícil esse trabalho, esse exercício para todos nós, mas é importante para exercitar, né? Quando eu peço para o nosso pai, eu digo lá para o meu pai, me dê paciência, ele não bate com a varinha mágica na minha cabeça e fala: a partir de hoje, o Henrique vai ter mais paciência. Ele me dá uma tonelada de desafios diários para eu aprender a desenvolver a minha paciência. E olha, não é fácil, porque muitas vezes eu chuto o balde, não tem jeito. Mas eu continuo pedindo para meu pai, me dê paciência, meu pai. Também, antes de passar a palavra para a Lilian, eu acho que é uma bênção o fato da gente poder compartilhar e ter acesso a esses ensinamentos do livro de Urântia que fazem com que a gente desenvolva a nossa mente, desenvolva nosso espírito, nos fazem pensar e tudo mais, né? Mas também é importante a gente lembrar que sabedoria não implica necessariamente no fato de que nós tenhamos conhecimento técnico, de que nós sejamos cientistas, que nós sejamos experts. A sabedoria, na verdade, ela é conquistada pela ampliação da nossa consciência cósmica, que nada mais é perceber a existência do outro e fazer com que nossas decisões sejam construtivas para o outro, ou seja, em outras palavras, produzir os frutos do espírito é uma sabedoria, não precisa ser cientista para fazer isso, muito pelo contrário. O homem analfabeto, iletrado, abandonado, que mora embaixo da ponte, muitas vezes tem uma relação melhor com Deus e com os nossos irmãos do que todos nós. Então, é importante
a gente perceber que a relação nossa com Deus e com nossos irmãos na verdade, é um desenvolvimento muito pessoal nosso dessa relação com Deus. Não é necessário um processo mental profundo, é necessário fé e essa intimidade com o nosso Pai e com os nossos irmãos. Muito bem, isso posto, desculpa me alongar aqui, eu vou passar para a Lilian. Lilian, Boa noite a todos. boa noite. Então, boa noite. Então, a Lígia, o revelador fala de viver a religião de Jesus, né? Que é essa união com o Pai, viver, fazer a vontade de Deus. E por duas vezes ele fala no serviço desinteressado aos homens, né? À humanidade. Esse serviço desinteressado. Então, o que seria esse serviço desinteressado para cada um pode, né, não sei, fazer uma autoavaliação, o que seria esse serviço? Seria o amor ao próximo? Seria um amor àquele que está ao meu lado? Seria um serviço à própria revelação ou à religião que professa? E, e também a apresentação desse Jesus, desse amor de Jesus, né? Porque eu fico pensando, quando os reveladores falaram isso, a religião, a católica que eu conheço, lógico, as missas eram em latim, não é? Então havia assim, eu acho que uma distância muito grande, até do próprio povo. Eu acho que eu acho que o padre, quem sabe, falasse na língua de cada um ali, a homilia, né? Desse a homilia na língua de cada um, mas será que tinham essa parte, né, que Jesus do perdão, do serviço, será que já tinha isso? Não sei, né, porque não vivia mas eu acho que não tinha, porque os reveladores falam isso, né, que essa mensagem deveria ser mais, ela deveria ser mais espalhada, não sei, ouvida ou falada, porque eu tenho experiência da, da religião católica, mas eu não sei se alguém tem uma experiência, acho, o Aélio, acho que o Aélio tem da outra denominação, da Adventista, né, da Adventista. Eu não sei se ele já tem essa questão. Eu sei que às vezes eu vejo alguma coisa das igrejas pentecostais, e dá a impressão que eles ainda estão batendo em cima da evolução, da prosperidade, da oração, do jejum, né, do sacrifício até. E esse sacrifício para mim sempre é, né, porque ali no texto mesmo fala, né? Que não é no sacrifício que a gente tem que pautar, que Jesus não deveria ser sacrificado novamente, no sentido, né? E é isso que se faz na missa, a missa é o sacrifício, né? E mesmo nas igrejas pentecostais, eu acho que ainda é muito pelo milagre, né? Os milagres ali estão a toda, né? Eu acho que o culto deles se baseia no milagre. Então, quer dizer, não sei, será que já houve alguma mudança? Eu sinto que no catolicismo houve mudanças, né? Agora, não sei em outras, a Coelho pode até falar alguma coisa sobre adventismo, mas eu acho que alguma coisa está caminhando. Alguma coisa, eu acho que nas outras denominações também está caminhando, não sei. Mas deveria caminhar mais rapidamente. Mas alguma coisa já mudou, penso eu. Eu Obrigado, concordo. Lilian. É que os padres, antigamente,
Eles falavam a língua de Deus, né? Deus só sabia falar latim, não entendia a nossa língua aqui. Pois é, Então, era é por sagrado, né? isso que, Então, e além disso, só eles sabiam falar e se comunicar com Deus. Por uhum. isso que era assim, né? Enfim, vamos seguir adiante. Diga lá, Hélio. Na verdade, eu quero voltar para o texto, mas antes de ir para o texto, põe o 5, por favor. Eu queria comentar, dizer para a Lilian, eu fui católico 42 anos, Lilian, e eu não sou tão velho. Ou seja, meu tempo de catolicismo é muito maior do que adventista. Vale dizer que eu sou desigrejado desde 2019. Então, não sou propriamente leigo em relação à Igreja Católica, também não sou nenhum especialista. Com relação ao fato deles terem parado de fazer a missa em latim, existem muitas controvérsias, mas a que prevalece é que os protestantes estavam crescendo demasiado por falar o idioma do povo nos seus diversos países, enquanto a Igreja Católica estava afundando na tradição de um idioma que ninguém entendia. Mesmo o clero, não era todo mundo que falava, ele rezava a missa em latim e sabia o que estava falando. Mas voltando, vamos lá para o 5, por favor. Está lá, Hélio. Eu estou chamando a atenção aqui para a última frase. Jesus nunca, destaque para a palavra nunca, discutiu, fosse sobre a paternidade de Deus, fosse sobre a irmandade dos homens. Isso, para mim, é uma novidade. É uma novidade, porque ele deixou claro desde sempre. Então, está me parecendo isso uma contradição. Mas, enfim, ele foi uma ilustração viva da primeira. Então, está querendo dizer o quê? Que ele era Deus, que ele era o Pai, e uma comprovação profunda da segunda. Então, nesta frase aqui já daria um debate de horas, mas eu não vou adiantar na provocação. Obrigado. Do meu ponto de vista, Hélio, quando eles falam aqui que Jesus nunca discutiu, ele está dizendo que, na verdade, o meu entendimento disso daqui é que Jesus não teve necessidade de argumentar com ninguém sobre isso daí, se Deus era pai ou não era. Ele simplesmente vivia na vida dele a paternidade de Deus. Ele aceitava Deus como o pai dele. E ele vivia no dia a dia dele a irmandade dos homens. Então ele não sentia necessidade de discutir isso, ele praticava isso. Foi uma ilustração viva de ambas as coisas. Então, para mim, não tem muito desentendimento sobre essa questão. Mas é uma maneira de interpretar. Diga lá, de volta. Ô, Henrique, na verdade, Senhor, eu ia responder isso para o Hélio, mas você foi tão enfático e tão ilus- claro que eu não preciso falar nada, não. E eu não sei qual que era a dúvida do Hélio. é, Desculpa, eu estou sendo muito franco. E também não gostei da puxada de orelha que ele deu na moça. Não sei para que isso. muito obrigado, Advaldo. Eu também sou taurino e sou muito sincero. Tudo que ela falou foi pertinente, viu, Hélio? Calma, pessoal, vamos Bom, lá. meu caro, eu reitero tudo que disse e não retiro nenhuma palavra. E não foi uma puxada de orelha, foi uma observação da minha visão das coisas. Você está muito equivocado que eu tenha puxado a orelha dela. Entra Tanto é no, que eu entra no quero. Não, privado que eu deixa te eu terminar. falo. Eu não quero debate nem bate-boca. Levante a mão, quando chegar a tua vez, você fala, como eu fiz. Aéreo, liga seu microfone, por favor. Paula, se eu de alguma maneira te ofendi, me desculpe. É meu jeito estúpido de ser. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou assim. Não quis te ferir e muito menos te ofender. Tanto é que eu quero você no meu grupo, lá no Urante School, para a gente continuar a partir do que você disse hoje.
Lá no grupo a gente pode falar à vontade, sem limite de tempo. À vontade. Eu quero te ouvir mais, porque eu sei que você tem muito conteúdo. A Dival está muito equivocado que eu tenha puxado a orelha. Não puxei, eu apenas revelei meu ponto de vista, que não é novidade para ninguém que me conhece. Agora, Ok, eu pessoal. até esqueci o que eu ia falar, por Ah, isso eu que vou bom. encerrar. Obrigado. Obrigado, é. Oi, André. O Henrique, você quer dar continuidade porque a Paula está na fila? Talvez ela tenha um repique Ah, aí de. claro, pode, Depois pode. eu falo. Tá bom, pode falar, ô Paulo. Henrique, eu vou aproveitar a minha lua escorpião e meu ascendente em Vênus, em Virgem, então, só para fazer uma piada correspondente. Mas, gente, desculpa, vou aproveitar mesmo as minhas, como fala? As minhas artimanhas psicológicas. Olha que lindo tudo isso que está acontecendo. Por causa do que eu falei e porque eu sou nova e não tenho tanto conhecimento da dinâmica. Alguém pôde se expressar, eu entendi, eu aceitei numa boa. Outras pessoas também se expressaram porque entenderam de outra forma. E todo mundo está sendo entendido. Para mim, isso aqui é viver o Evangelho de Jesus, sabe? É tipo assim, pode parecer loucura, mas quando a pessoa pisa no meu pé dentro do ônibus, é eu olhar para ela e tentar entender por que ela pisou no meu pé primeiro, ao invés de eu reclamar e empurrar ela para o lado. É só isso. É o tempo de pausa entre perceber e reagir. Para mim, isso é o sagrado. Para mim, Deus está ali, naquele silêncio de intervalo, toda vez, sabe? Então tá tudo certo, fiquem em paz. Eu achei ótimo que ele expressou, porque eu gosto de gente sincera e eu gosto de aprender. E eu sei que todo lugar tem regra e a gente precisa conviver bem socialmente. Então tá tudo tranquilo, tá bom? Eu só queria fazer essa provocação mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Diga lá então, Gugel. Então, voltando ao pé da letra, é, voltando ao pé da letra aqui do livro, tem um termo aqui que é usado muito na vida de Jesus, que é serviço desinteressado, né? Eu queria expandir esse termo, esse conceito, porque é só para deixar bem claro o que os autores originais queriam dizer, porque o termo em inglês é unselfish e foi traduzido como desinteressado. Não está errado, né? Mas o unselfish é ao contrário de selfish. E self é o eu, sou o eu, né? Um serviço selfish é uma coisa que eu faço pensando em mim. Primeiro eu. O selfish é primeiro eu. O unselfish é o oposto disso. Ele não tem eu no meio da história. O serviço de Jesus era um serviço que o desinteresse dele era com ele próprio. Não é assim que eu estou fazendo um serviço à irmandade, né, ao mundo, às pessoas. Não é um serviço onde eu não tenho interesse nenhum com ninguém. Assim, eu não tenho nenhum interesse, não quero tirar vantagem nenhum da pessoa. Não é isso. Muito importante isso. O desinteressado, ele é desinteressado no eu dele, né? Não é eu, Jesus, primeiro. Eu tenho um total desinteresse no meu próprio eu quando eu estou prestando o serviço. É muito importante essa delicadeza do entendimento do serviço desinteressado, né? Ele não tem interesse nenhum em colocar o ego dele no meio do serviço, tá? Era isso que eu queria contribuir. Pena que está no fim da quarta parte, mas é uma coisa que quando você vê isso, serviço desinteressado, foi apenas a opção do tradutor de traduzir esse termo em inglês que é complexo, né, mais amplo, né, porque ele tem a ver com o egoísmo, altruísmo, mas também não é um altruísmo puro,
né? Ele está qualificando o que Jesus fazia, ele tirava o ego dele daquilo, totalmente, totalmente. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, pessoal. Muito boa contribuição, André. Muito obrigado. Apesar da gente estar no documento 196, eu acho que nós vamos chegar no final do ano fácil, fácil. Que legal, muito bom. Muito obrigado pela participação de todos. Diga lá, Caio. Isso que o André colocou aí é muito importante. Isso é dito em outros pedaços do livro, é dado outro nome, é dado como autoesquecimento, É, que é o autoesquecer. Você está fazendo algo para alguém, esquecendo de você mesmo. É como se você mesmo não existisse. O valor ali está na ação, não está em você, não está no que você está fazendo. Está na ajuda que você está prestando, né? E esse é o modo como Jesus fazia as coisas, com autoesquecimento, e é dito no livro em vários pedaços, um autoesquecimento magnífico, né? E até ele uhum, fala que uma grande diferença da religião que Jesus ensinava e a religião antiga, que está lá no documento 180, é que a velha religião ensinava o autossacrifício e a nova religião ensinava o autoesquecimento, né, que é uma autorrealização maior conjugada a um serviço social de compreensão do universo. Então, muito bom. Muito legal, Caio. Muito obrigado pela contribuição. Meu querido Moacir, pensei em você muitas vezes durante o dia hoje. Diga lá, chegou a sua Que vez. bom, hein? Que ótimo. Se for pensamento bom, É bom, eu tive conversando com algumas pessoas que me fizeram lembrar você, então eu pensei bastante em você. poxa Mas vamos vida, lá. É, satisfação. Então, eu quero voltar um pouquinho atrás, eu não sei se tem a ver, porque vocês falaram da Igreja Católica que rezava as missas em latim, e o padre ficava de costas para o público, né? Mas eu é, gostaria de. Vocês aí, eu acho que eu que tenho mais idade aí, eu não sei se vocês passaram por isso. Mas eu me lembro que quando comecei a estudar, que entrei acho que no ginásio, se estudava latim, francês e inglês. Eu não aprendi nenhuma das línguas, principalmente o inglês, que eu gostaria de ter aprendido pelo menos. Mas o latim, eu só queria fazer essa conotação, é o seguinte, que logo que a Igreja Católica parou de rezar em latim, interessante, eu só não lembro se foi exatamente desse período, as escolas pararam com o latim. é, Mas, na época, os padres defendiam muito o latim, eles tinham interesse de que o pessoal aprendesse o latim, né? Mas como eles viram que eu acho que era muito difícil, aí eles extinguiram o latim e nas próprias escolas, pelo menos eu estudei no Colégio Bom Jesus, que é um colégio católico, e também foi tirado o latim. Entendeu? Isso é é, só uma curiosidade. Eu não sei se eu estou. Foi exatamente nesse período, mas foi mais ou menos por aí, né? Mas os padres tinham interesse, sim, que o povo aprendesse o latim. Por que razão, não sei. é verdade. Latim, na verdade, deu origem a vários idiomas, né? Inclusive o É, nosso, mas é a língua morta hoje. E é é, verdade, também eles teve são uma época na escola que a gente aprendia o latim. Não cheguei porque a pegar isso aí, porque eu sou mais novinho que você, mas tudo ele bem. tinha uma relação com palavras em português, né? A sua origem e tal, né? É, Talvez não for, não, isso não, o que eu falei não fosse por causa da religião, e sim por causa do português, né? é. Mas, enfim, é só uma lembrança. Mas não nos desanimemos, porque para frente, queira ou não queira, nós vamos ter que aprender outros idiomas, o idioma do universo, o idioma do sistema e por aí vai. Então nós vamos ter, felizmente, nós teremos tradutores ao nosso lado
nesse destino dessa jornada grandiosa que a gente tem pela frente. Mas é bom saber, nós vamos ter que aprender outros idiomas. Muito bem, mais alguém quer se manifestar? Então vamos seguir adiante, ainda temos alguns minutinhos aqui, prosseguir na nossa leitura. Quem pegou a senha número 2 aí para fazer a leitura? Ninguém pegou? Hoje estamos ruim de pegar a senha. Eu peguei. Então vamos Posso lá, ler? Edivaldo. Por favor, Edivaldo, vamos lá. Caiu no chão aqui, eu tive que pegá-la no chão. Ah, tá. A religião de Jesus. Algum dia, uma reforma na igreja cristã poderá causar um impacto suficientemente profundo de retomada dos ensinamentos religiosos. Vou trocar o óculos aqui, gente, desculpe. Ensinamentos religiosos inalterados de Jesus. O autor, a fonte e a realização da nossa fé. Vós podeis pregar uma religião sobre Jesus, mas por força, vós deveis viver a religião de Jesus. No entusiasmo de Pentecostes, Pedro inaugurou involuntariamente uma nova religião, a religião do Cristo ressuscitado e glorificado. Mais tarde, o apóstolo Paulo transformou esse novo evangelho no cristianismo, uma religião que incorporava as suas próprias visões teológicas e que retratava sua própria experiência pessoal com Jesus da estrada de Damasco. A boa nova do evangelho do reino fundamenta-se na experiência religiosa pessoal do Jesus da Galileia. O cristianismo baseia-se quase que exclusivamente na experiência religiosa pessoal do apóstolo Paulo. A quase totalidade do Novo Testamento é devotada não a retratar a vida religiosa, significativa e inspiradora de Jesus, mas a uma discussão da experiência religiosa de Paulo e a um retrato das suas convicções religiosas pessoais. As únicas exceções notáveis dentro dessa afirmação, afora certas partes de Mateus, de Marcos e de Lucas, são os livros dos Hebreus e a Epístola de Tiago. Mesmo Pedro, nos seus escritos, apenas uma vez reflete a vida pessoal religiosa do seu mestre. O Novo Testamento pode ser um documento cristão esplêndido, mas é um documento que pouco tem de Jesus. A vida de Jesus na carne retrata um crescimento religioso transcendente, desde as ideias iniciais do pavor primitivo e da reverência humana, passando por anos de comunhão espiritual pessoal, até que ele finalmente chegue àquele estado avançado e elevado de consciência da sua unidade com o Pai. E assim, em uma curta vida, Jesus passou por aquela experiência religiosa de progresso espiritual que o homem começa na Terra e que comumente completa apenas ao concluir a sua longa permanência nas escolas de aprendizado espiritual, nos níveis sucessivos da sua carreira pré-paradisíaca. Jesus progrediu, partindo de uma consciência puramente humana, das certezas da fé e da experiência religiosa pessoal, até as alturas espirituais sublimes da realização efetiva da sua natureza divina, e daí para a consciência da sua associação íntima com o Pai Universal, a fim de dirigir um universo. Ele progrediu do status humilde de dependência mortal, que o levou espontaneamente a dizer àquele que o chamou de bom mestre, abre aspas, por que me chamais de bom? Ninguém é bom a não ser Deus, fecha aspas. Até aquele estado sublime de consciência da divindade realizada que o levou a exclamar, qual dentre vós me sentencia de haver pecado? E essa ascensão progressiva do humano ao divino foi uma realização exclusivamente mortal. E quando havia alcançado a divindade, assim ele era ainda o mesmo Jesus humano, o Filho do Homem, tanto quanto o Filho de Deus.
Marcos, Mateus e Lucas guardam alguma coisa do quadro do Jesus humano lançando-se na luta magnífica para determinar a vontade divina e para cumprir essa vontade. João apresenta um quadro do Jesus triunfante, caminhando na terra, na consciência plena da divindade. O grande erro cometido por aqueles que estudaram a vida do Mestre é que alguns o conceberam como inteiramente humano, enquanto outros o consideraram apenas como divino. Durante toda a sua experiência, ele foi, em verdade, tanto homem quanto divino, como ainda agora o é. Obrigado, Edivaldo. Nós vamos fazer uma pausa aqui para discutir esses primeiros parágrafos, e daqui a pouquinho está terminando o nosso horário e continuamos, então, a semana que vem. Obrigado, Edivaldo. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário aqui? Oi, Paula, diga lá. Eu queria fazer, eu não sei se vai ser uma pergunta ou uma observação, eu ainda estou um pouco confusa. Eu me percebi meio de sobressalto, assim, com a surpresa de que agora que eu estou entendendo que parte do Novo Testamento realmente está muito distorcida da intenção que Jesus tinha quando ele pedia para que fosse registrado o que ele estava vivendo. Agora que eu entendi isso. Tendo entendido isso, a minha dúvida ela parece até redundante, né? Depois de tudo que eu já falei das minhas experiências, mas ainda tenho essa dúvida. Eu queria ouvir o que vocês poderiam me dizer sobre isso. Tá legal. Parece que dá para perceber que foi de propósito que aconteceu assim? Ou é impressão minha só? Entende a minha pergunta? Entendi, mas olha, Jesus, na verdade, não queria que deixasse nada registrado. Ele mesmo não registrou nada. E não pedia a seus apóstolos que escrevessem nem registrassem nada. Ele queria que seus apóstolos apenas praticassem a religião que ele viveu junto com esses apóstolos, que era, em suma, a paternidade do Pai e a irmandade dos homens. Os apóstolos converteram essa religião de Jesus, baseada nesse conceito da paternidade do Pai e da irmandade dos homens, numa religião sobre Jesus, ao exaltar a divindade de Jesus, fundamentada principalmente no feito da sua ressurreição, seus milagres, enfim, como Jesus era poderoso e como ele nos mostrou a possibilidade da ressurreição e blá, blá, blá. Então, não era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles falassem não da sua ressurreição, não do seu poder, mas da sua religião de amar o Pai e amar os irmãos, coisa que eles acabaram abandonando, né? Então, Paulo... Com a sua resposta, ficou mais clara a minha dúvida. Desculpa eu te interromper, Henrique, só para ficar mais específico, aí você consegue me orientar. A minha dúvida é porque eu deixei muito aberto a hora que eu falei. A minha dúvida é assim: partindo do princípio universal de que todas as coisas estão certas debaixo dos céus, porque o Pai está ciente de tudo e Ele está conduzindo tudo, apesar de não ser o que Jesus queria, era o que o Pai queria porque foi o que aconteceu. Eu tô confusa de interpretar dessa forma? Me falta alguma clareza de algum ponto que... Tá, por favor. Não, tá confusa de interpretar dessa forma, porque assim, nós vivemos uma experiência aqui neste mundo que tem um plano de assertividade e de vontade de realização do nosso Pai. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então, só para dar um exemplo, o ajustador do pensamento, que é o nosso Pai habitando a nossa mente, ele está ali o tempo todo como um GPS. Ele fala assim, olha, teu destino é este.
vire à direita aqui agora. Aí a gente vira à esquerda. Na próxima ele repete, vire à direita, a gente vira, segue em frente. Aí na outra ele fala, recalculando a rota, vire agora à direita, e a gente continua em frente. Então, assim, o nosso Pai, ele está ali o tempo todo buscando nos conduzir na direção certa daquilo que cada um de nós devemos entregar. Cada um de nós tem uma missão a ser cumprida, um trabalho a ser feito. E o nosso Pai está ali buscando que a gente cumpra isso. Eu não vou dizer que o nosso Pai se desespera, porque na maior parte das vezes a gente não faz o que ele está pedindo, mas ele não desiste, ele fica ali insistindo, insistindo, insistindo. E nós temos o livre-arbítrio de não fazer aquilo que ele está pedindo, apesar dele esperar que a gente faça. Então, isso é exatamente, esse exemplo que nós demos dos apóstolos aí, é exatamente uma dessas coisas. Jesus se cansou de pedir aos apóstolos que pregassem a sua religião. Eles, por livre-arbítrio deles, por desconhecimento, por ignorância, por uma série de razões que agora não vêm ao caso, decidiram seguir um outro caminho. Ainda assim, o caminho que eles seguiram é o mais iluminado e o melhor que houve em toda a humanidade desde a vinda de Jesus até aqui. Mas é muito longe, está muito distante daquilo que Jesus queria que fosse feito, né? Não, ele não compactua com esse resultado, ele aceita isso porque é um processo evolutivo dos homens, e os homens têm que passar realmente por essas experiências de erro e acerto. Mas não é a vontade do nosso Pai que foi cumprida nesse caso aí. A única coisa da vontade do Pai que foi cumprida aí é a vivência da experiência, não o resultado dessa experiência. Muito bem. Diga lá, Sâmia. Então, Henrique, o capítulo terminou falando assim, que Jesus era tanto divino quanto humano, porque ele era filho do homem. E aí finaliza com a palavra assim como hoje ele ainda o é. E aí eu li esse capítulo há muito tempo, não lembro, e confesso que não reli antes da reunião, não sei se vai ter a resposta mais à frente, que tinha lá o maior erro, a continuação, vai ficar para o próximo encontro, mas a pergunta é, intelectualmente eu entendi o que estava descrito no texto, e entendo esse conceito que traz esse entendimento de que Jesus era divino e era humano e etc. Mas eu não consigo compreender na prática como que ele ainda continua sendo divino e também humano, porque eu o vejo como o soberano do universo. No máximo, como meu irmão ao mesmo tempo. Mas a imagem do Jesus homem, eu deixei só na época que ele esteve aqui experienciando a carne. E aí eu queria, né, umas palavrinhas sobre para ver se eu melhoro aqui minha conexão, que tá meio falhando. Olha, Deus é divino. E Jesus não deixa de ser Deus. Jesus não, Micael não deixa de ser Deus. O propósito da nossa existência é a conquista da perfeição pela experiência, porque quando a gente fala de Deus, a gente fala, muitos de nós deveríamos estar nos questionando o tempo todo, quem é Deus para mim? Então a gente pode ter inúmeras respostas, mas a gente também deve se questionar sobre aquilo, ou buscar sobre aquilo que Deus não é. Então a gente sabe que Deus não é o mal e sabe que Deus não aprendeu. Não aprendeu no sentido dele ter vivido uma experiência, dele ter ido à escola para saber o que ele sabe. Então, ele é um ser existencial que sempre foi, é e será aquilo que é. Não vai mudar.
mas ele nunca viveu a experiência. Ele pode saber tudo sobre gravidez, mas nunca ficou grávido. Ele pode saber tudo sobre partitura de piano, funcionamento de um piano, mas nunca tocou piano. Então, a experiência é um aprendizado que não faz parte da vida de Deus. Se é que a gente pode falar que Deus vai aprender alguma coisa. Mas é nesse sentido, se a gente considerar a divindade do nosso Micael, ela é, ele sabe, ele conhece. Então, para ele conquistar a soberania dele, ele teria que viver a mesma experiência que nós vivemos, que ele pede às suas criaturas, aos seus filhos, porque ele é o nosso Criador, dizer, olha, você exige isto dos teus filhos, mas você mesmo nunca viveu isso. Você sabe, mas nunca viveu. Então, se você quer realmente conquistar essa soberania, esse entendimento daquilo que você está pedindo para as suas criaturas, você deve viver como uma delas. Então, o nosso Deus, Micael, ele nunca tinha vivido essa experiência. E ele viveu esta experiência entre nós, significando que ele conquistou essa experiência do ser humano. Então, ele, além de ser divino agora, ele tem o conhecimento dessa experiência do ser humano. Ele continua, então, sendo divino e é também humano. Assim como nós, que somos mortais, nós vamos viver a nossa carreira como seres mortais, que fomos mortais, até chegarmos no paraíso, quando nós alcançaremos lá um nível de iluminação divina, mas continuaremos sendo humanos na sua origem e divinos na nossa chegada lá. Então, não existe uma contradição nisso, porque uma coisa é a ciência existencial, que está compreendida na natureza do próprio ser, e a outra é aquela que foi conquistada pela vivência experiencial de cada um de nós. Então, acho que Micael é, sim, um ser divino, é Deus, e ele é também homem, porque ele viveu essa experiência de homem, que ele nunca tinha vivido antes. Continua, então, ele acumula as duas coisas, de fato. Diga lá, Hélio. Podia pôr o documento, o parágrafo 1. Pode sim colocar o parágrafo 1 lá, Hélio, meu querido. Vamos lá. Então, eu destaquei nesse parágrafo a seguinte frase: Hum. Pedro inaugurou involuntariamente, e destaque para o involuntariamente, uma nova religião, destaque para nova, a religião do Cristo ressuscitado e glorificado, significando que a religião de Pedro não era necessariamente a religião de Jesus. Não vou, pelo adiantado da hora, entrar nesse aspecto, mas eu quero apenas destacar, porque, de repente, na próxima a gente pode falar sobre isso. Seguindo, por favor, ainda no 2, eu destaquei a quase totalidade do Novo Testamento é devotada, e aí destaque, não, a retratar a vida religiosa significativa e inspiradora de Jesus. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, mas uma discussão da experiência religiosa de Paulo e a um retrato das suas convicções religiosas pessoais. Aqui eu vou fazer apenas um acréscimo dizendo o seguinte: a Bíblia tem o Velho, com 39 livros, e o Novo com 27. Dos 27, que é o Novo Testamento, que está sendo mencionado aqui, nesse parágrafo lido, 4 trata da vida de Jesus, os demais todos não falam da vida de Jesus, como nós estamos estudando desde o documento 120. Bom, seguindo, apenas destaque.
Ainda aí, a última frase. O Novo Testamento pode ser um documento cristão esplêndido, e destaque por pode ser. Não está dizendo que é. Muitos que já fizeram essa menção diz que é, mas aqui é apenas uma suposição. O pode ser quer dizer, talvez, quem sabe, seja, mas não está dizendo que é. Pode ser um documento cristão esplêndido, mas, contudo, todavia, é um documento que pouco tem de Jesus. É uma afirmação bastante enfática e contundente para a gente ignorar. Põe no 3, por favor. Olha lá, Hélio. A última frase. Durante toda a sua experiência, e está se referindo a Jesus, ele foi, em verdade, tanto humano quanto divino, como ainda agora o é, sugerindo que Jesus não adquiriu de o status de divindade quando completou a sua vida em Urântia depois que ascendeu aos céus. Para quem estuda o livro de Urântia há mais tempo, é apenas uma contextualização. A primeira fase da vida de Jesus é chamada de fase familiar e terminou no ano 20. A segunda fase é de descobertas e viagem, terminou no ano 26. E aí, a última fase é a fase missionária, que retrata os evangelhos. É a fase missionária, foi a fase mais curta. Bom, eu vou concluir. Eu vou concluir. Para Paula. Paula, a Escola Urântia é, para mim, a maior e a mais absoluta invenção da UAB, desse grupo de pessoas extraordinárias que eu tanto respeito e que eu conheci em 2014, numa sala presencial na casa do Casal 20, Henrique e Sueli. É extraordinária. Tem mais de 200 palestras, aulas que podem te ajudar a compreender essas dúvidas que para você são novas e são recentes. Então, eu te recomendo você se matricular, porque o acervo é enorme, é uma coisa enorme, 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 e você vai entender melhor. Se você precisar de ajuda, entra lá no grupo que eu vou te ajudar. Vou te ajudar mandando textos específicos e você, dessa quantidade enorme de textos que tem, eu vou te mandar os que eu entendo que podem te ajudar, porque me ajudaram e muito. Encerro. Obrigado. Muito obrigado, Hélio. Oi, Roberto. Oi, Henrique. Olha, eu quero comentar essa questão da divindade e da humanidade de Jesus unido numa personalidade só. Isso foi mencionado em vários momentos. Eu acho que é o parágrafo 6, não é, Henrique? E conclui dizendo que ainda hoje ele é humano e ele é divino. Eu creio que essas afirmações, elas têm muito a ver com um conceito de personalidade, a personalidade real, revelada no livro de Urântia. Eu coloquei no grupo da Escola Urântia esse parágrafo que a gente leu, falando do divino e do humano de Jesus, e um outro parágrafo na introdução do livro de Urântia, que traduz essa revelação da personalidade como sendo todo do ser. E que a personalidade, ela unifica, ela é capaz de unificar realidades tão distantes como a divina e a humana. Olha, na introdução do livro de Urântia, no item 5, que fala realidades da personalidade, no parágrafo 3, ele termina dizendo assim, ó, mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada, como tão admiravelmente é demonstrado no status presente de Jesus Cristo Micael, filho do homem e filho de Deus. E como você... Alô? Vamos, estamos te ouvindo.
Como você observou, Henrique, nós também temos, quando chegarmos a finalitor, nós seremos filhos de Deus. Aqui na Terra está mais manifestado o Filho do Homem. Mas, ao mesmo tempo que nós temos uma mente e um corpo humano, a nossa alma é filha do ajustador, que é divino. Então, a nossa pessoa, a nossa personalidade é capaz de unificar também a mente e o corpo humano com a alma e o espírito divino. E esse é o grande ideal, que a gente unifique a nossa experiência interior com o ajustador divino, com a nossa experiência exterior, nesse corpo e ambiente terreno. E eu concluo dizendo que me parece, alguém que conheça a Igreja Católica pode dizer melhor, que essa questão do Jesus divino e do Jesus humano, me parece que isso foi uma cisma na Igreja inicial, que houve um concílio onde houve uma divisão entre esses dois pontos de vista, se Jesus era humano, se era divino, até chegar a essa conclusão que a pessoa única de Jesus Cristo era humana e divina, unificadamente. Obrigado, Roberto. Vamos ouvir a Paula aqui. Estamos nos minutos finais aqui. Vamos lá, Paula. Eu ia sair, mas então eu vou esperar vocês para sair também. Eu só queria fazer uma observação, porque não sei se, enfim, vou falar só, não vou me julgar. Mas eu não entendi nada disso que foi dito até agora. Eu entendi um negócio completamente diferente. Que eu não sei se faz sentido, se também faz parte, se também está no meio. Mas pela questão da experiência direta, do desejo, né, de ouvir Jesus literalmente, tentar pelo menos viver essa experiência, o que eu percebi, pelo que está escrito, na minha experiência, é que ele continua humano até hoje e vai continuar eternamente, porque toda vez que um ajustador encarna num ser humano, é ele que está lá. Então eu entendi nesse sentido. E aí eu não sei se complementa, se faz parte, se é conjunto, porque para mim, assim como o ajustador personalizado dele se tornou o líder dos ajustadores, e todos os ajustadores personalizados são literalmente fractais, autoconscientes, ou seja, é um pedaço do todo que sabe que é um pedaço do todo, mas é um pedaço específico, ele sabe que ele é um pedaço específico. Mas ele é um pedaço do todo e não tem separação na cabeça dele. Eu tenho a sensação de que é mais ou menos a mesma experiência aqui para Urântia. A partir do momento que eu me entrego para a vontade de Deus e que eu começo a perceber que eu me torno o ajustador aqui, eu tenho a impressão de que em algum momento eu percebo que eu estou me tornando Cristo aqui, porque depois eu vou perceber que eu estou me tornando Deus aqui, porque é uma escadinha, né? Digamos assim, de capacidade de compreensão mental, não uma coisa categórica ou etc e tal, mas enfim, pode ser só uma loucura da minha cabeça, mas eu achei que valia eu trazer, porque para mim faz muito sentido. Obrigado, Paula. Mas olha, o ajustador não é um fragmento de Jesus nem do Micael. É um fragmento do Pai Universal. As pessoas são diferentes, elas não se confundem. Então, nosso Micael, que também é Jesus, não invade a mente de ninguém. Ele não atua diretamente na mente de nenhum ser humano, contrariamente ao que acontece com a presença do ajustador na nossa mente, né? Mas tudo bem, acho que a gente vai caminhando nesses entendimentos
e cada vez as coisas vão se elucidando um pouquinho mais na nossa mente. Muito bem, pessoal. Muito bom, tivemos uma boa participação de todos, muito obrigado. Vamos então fazer a vontade do nosso Pai essa semana aqui, como eu sempre digo, mantenham-se conectados com o nosso Pai, a conexão é que nos faz capazes de perceber a paternidade do nosso Pai e a irmandade dos homens. Boa semana a todos. E quarta-feira tem aula com o Neemias, trazendo uma porção de novidades, segundo ele mesmo. Convido a todos a participarem da aula do Neemias lá na quarta-feira na Escola Ulante. Um beijo grande para todo mundo. Muito obrigado pela presença, pela participação. Aprendi muito com todos hoje. Muito obrigado.